Aleluias. Aleluya. Boa noite. Buenas noches. A paz do Senhor Jesus. Dios les bendiga en nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos ficar de pé. Pongámonos de pies. Vamos dar as mãos. Quem está mais próximo. Vamos unir nuestras manos, el que esté cerca del otro. E vamos orar. Vamos orar de manos E dadas. pedindo ao Espírito Santo Pidiendo al Espíritu Santo que tenha toda a liberdade que tenga toda libertad e possa falar aos nossos y que corações. pueda hablar a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor Deus e Pai, Señor Dios y Padre, glorificamos o Teu nome. glorificamos Tu és o Senhor. Tú eres el E Señor. tudo o que aconteceu até Y aqui todo lo que é aconteceu para a hasta honra e aquí glória do Teu nome. es para honra y gloria de tu E nombre. tenha toda a liberdade Que tengas toda libertad para estar falando para estar hablando aos nossos corações. a nuestros corazones. Sim, Senhor, Sí, Señor. queremos Te adorar, Queremos adorarte, glorificá-lo, glorificarte. e o Senhor Y el Señor possa agir puede actuar e operar y operar em todos en nós, todos nosotros. em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abramos nuestras Biblias. Lucas capítulo 4, El Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. verso 18. Já foi lido ontem, Ya fue leído ayer, mas vamos ler novamente. pero vamos a leerlo nuevamente. Diz o texto: Y dice el texto: o Espírito do Senhor el Espíritu del Señor está sobre mim, está sobre mí, pelo que me ungiu para evangelizar por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los os pobres. pobres. Enviou-me para proclamar Me ha enviado a sanar libertação aos cativos a los quebrantados de corazón e restauração da vista aos y cegos, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para pôr em liberdade os oprimidos a poner en libertad a los oprimidos, e apregoar o ano aceitável do a Senhor. predicar el año agradable del Señor. Aleluias. Aleluya. Senhor amado, Señor amado, toda liberdade, toda libertad, faça o teu querer, haga tu em querer, nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos sentar. Tomen asiento, por favor. Ontem tivemos o pastor Daniel Ayer tuvimos el pastor Daniel predicando predicando nesses versículos. en esos versículos. Veio a chuva, Vino la lluvia, nos aproximamos mais do altar nos hemos acercado más hacia el altar e saímos y abençoados. salimos bendecidos. Creio eu. Aleluias. Aleluya. Aleluias. Aleluya. E vamos dar sequência ao que ele disse. Vamos dar secuencia al que Él nos dijo. Ele nos mostrou Y Él nos mostró Jesus chegando na sinagoga, Jesucristo llegando a la ele sinagoga. foi entregue o rolo, Y fue entregue a Él un rollo, o livro do profeta el Isaías. libro del profeta Isaías. E ali Jesus então leu Y allí Jesucristo leyó e se tornou realidade y se volvió una aquela realidad. profecia de Isaías Aquella profecía de há Isaías. mais de 700 Hace anos. más de 700 años. O Espírito do Senhor está sobre mim. El Espíritu del Señor está sobre mí. E nós vimos pela palavra Y nosotros hemos visto por e la temos a palabra, Bíblia como testemunha y tenemos la Biblia como e testigo registro de registro que o Espírito Santo estava sobre que el Jesus. Espíritu Santo estaba sobre Jesús. E ele realizou o ministério dele. Y Él realizó su ministerio, Foi à cruz fue hacia la cruz e ali morreu por y nós. allí murió por nosotros. Ao terceiro dia ressuscitado Al tercer día resucitó pelo Espírito Santo. por el poder del Espíritu Santo. E quando estava Y cuando estaba para para irse, voltar aos céus, volver a los cielos, ele disse aos seus Él discípulos: dijo a sus discípulos: Ide, pregai, id y predicar, fazei discípulos. haced discípulos. E ele disse: E ele disse: eis que estou He aquí que estoy com todos con todos até os confins, ou aliás, até o fim dos tempos. hasta la consumación de los siglos. E depois disso, Y después de esto, ele tinha dito aos seus Él discípulos: había dicho a sus esperai, discípulos: esperad, esperai em Jerusalém, esperad en Jerusalén, porque virá porque vendrá a promessa do Pai. la promesa del Padre. E Atos 1:8 Y en Hechos 1:8 disse: dijo: recebereis poder recibiréis poder ao descer sobre al venir vós sobre vosotros o el Espírito Espíritu Santo. Santo.
E passado aquele momento, Passado aquele momento, estavam reunidos aqueles homens, estavam todos reunidos aquele quando de repente quando de repente veio o Espírito Santo. vino o Espírito Santo. E aconteceu aquelas línguas de fogo, E aconteceram aquelas e todos cheios do Espírito Santo. todos foram llenos do Espírito Santo. Mas aquele momento Pero aquele momento não foi único, não foi único, porque aquele momento continua acontecendo. porque aquele momento sigue acontecendo. E continua acontecendo no nosso meio, nas nossas Em vidas. nossas vidas. Então, quando o Senhor Jesus na sinagoga, Então, quando o Senhor Ele disse: na sinagoga, ele o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre mim. continua também sobre nós, Continua também sobre nós, porque nós estamos cumprindo porque nós estamos o cumprindo ID o ID de de Jesus. Jesus Cristo. E eu gostaria nessa noite de mostrar E a mim me gostaria nesta noite o que mostrar aconteceu o que aconteceu com algum daqueles homens, com alguns daqueles, mais especificamente mais um especificamente, homem chamado Felipe, homem chamado Felipe, onde ele é mencionado onde eles mencionaram apenas no capítulo 6 de Atos, apenas no capítulo 6 do livro de quando a igreja já estava crescendo quando a igreja já estava crescendo e foi necessário e foi necessário que os discípulos tomassem uma decisão. que os discípulos tomaram uma decisão. Precisavam de pessoas Se necessitava pessoas que servissem às que mesas. serviram as mesas. E esses homens diáconos E estes homens de Hechos foram selecionados, foram selecionados, homens homens de boa reputação, de boa reputação, cheios do Espírito, llenos do Espírito Santo, cheios do Espírito. llenos do Espírito. E dentre esses homens, E dentre esses 7 homens, 7 homens, lá estava Felipe. allá estava Felipe. E Felipe, um homem cheio do Espírito E Santo. Felipe era homem lleno do Espírito E a Santo. igreja continuou. E a igreja seguiu, continuou. Quando veio a perseguição. Quando vino a persecução. Atos 8. Hechos 1. Abra sua Bíblia lá, capítulo Bíblia. 8 de Atos. Livro Hechos, E capítulo. vamos ver aqui a vida deste homem, Felipe. O que diz a palavra do Senhor sobre Felipe. Atos capítulo 8, Hechos capítulo 8. diz o verso 1. Diz o primeiro verso. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Hechos 8:1. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sim. O verso de número 5 nos fala Felipe. Entonces Felipe, verso 5, capítulo 8 de Hechos. Fala de Felipe, diz o seguinte: descendo a cidade de Samaria, Descendiendo a la ciudad de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. les predicaba a Cristo. Igreja, Iglesia, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, ele veio ele vino para nos dar poder, para dar-nos poder, como aconteceu com Felipe, como aconteceu com Felipe. não apenas para falarmos em línguas, Não somente para falarmos em língua, ou estarmos parados, ou estarmos parados, mas estarmos pero estar em movimento, em movimento, em cumprindo, cumprindo, como disse, como disse, o ID de Jesus. o ID de Jesus. E onde estava Felipe neste momento? E onde estava Felipe neste momento? Anunciando a palavra, Anunciando a palavra. onde Jesus já tinha estado Anunciando a palavra onde Jesus Cristo com a mulher samaritana. com a mulher samaritana. Mas lá estava Felipe, Pero allá estava Felipe. Felipe falando, Felipe hablando, pregando, predicando, anunciando. anunciando. Por quê? ¿Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. E hoje, igreja, E hoje, igreja, não podemos estar parados, não podemos estarmos parados, mas precisamos continuar, pero precisamos seguir, continuar. porque o Espírito Santo está sobre nós. Porque o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo te ergueu, igreja, O Espírito Santo te levantou a igreja para que possamos cumprir, para que puedas cumprir. sim, o que Jesus deixou nas nossas Cumprir mãos. sim com o que Jesucristo deixou em nossas mãos. Lá estava Felipe, Allá estava Felipe, missionário, misioneiro, evangelista, evangelista, mas tinha sido consagrado pero havia sido consagrado a diácono, para diácono. mas ele estava lá. Pero ele estava allá. E por quê?
¿Y por qué? Porque era um homem cheio do Espírito Porque era Santo. un hombre lleno del Espíritu Santo. E onde está você hoje? ¿Y dónde está usted hoy? Felipe estava em Samaria evangelizando. Felipe estaba en Samaria. E onde estamos nós ¿Y hoje? nosotros dónde estamos hoy? Estamos aqui num congresso Estamos aquí en un congreso. muito bom, Muy bueno. buscando a unção. Buscando la unción. Sim, mas há muito para fazer, igreja. Pero hay mucho para ser hecho. Não só aqui em Bolívia, No solamente acá en mas em Bolivia, todas as partes do mundo. pero en todas las partes del mundo. Porque o Espírito Santo está sobre Porque você. el Espíritu Santo está sobre ti. Ele te ungiu, Ele te ha igreja. ungido, iglesia. Nos levantou para essa hora, Nos ha igreja. levantado para esta hora, E iglesia. essa é a nossa hora. Y esa es nuestra hora. E lá estava Y Felipe. allá estaba Felipe. E diz a palavra: Y dice la palabra. ele pregava. Ele predicaba. E o verso número Y 6: el verso de número 6. as multidões ouviam, Las multitudes oían, unânimes, unánimes, atendendo atentos, e vendo E vendo os sinais que ele operava. las señales que él operaba. Por quê? ¿Por qué? Porque aquilo que Jesus Porque aquello que Jesucristo, leu do profeta Isaías leyendo el profeta Isaías, sobre ele, Jesus, sobre ele, também é sobre a igreja. também é É sobre, sobre a igreja, nós, é sobre igreja. nosotros, igreja. Você, igreja. Você, E igreja. Felipe ali estava. E Felipe estava E como ali. disse, as multidões ouviam. E como disse, E as multidões, igreja, las multitudes se rendiam. se rendían, Se rendiam. se rendían. Havia arrependimento. Había arrepentimiento, Porque havia um homem porque había un hombre cheio do Espírito Santo lleno del Espíritu que Santo pregava a palavra que predicaba la palabra, e que vivia a palavra. vivía la palabra. Não basta conhecer, No basta apenas conocer. eu tenho que viver. Yo tengo que vivir, Viver o que eu prego. vivir lo que predico. A minha vida é um testemunho. Mi vida tiene que ser un Aonde eu estiver, aonde eu for, igreja. donde estuviera yo. E lá estava Felipe. Y allá estaba Felipe. Pessoas ali enfermas, Personas allí enfermas. coxos foram curados. Todos fueron sanados. Pessoas endemoniadas Endemoniados. foram libertas. Personas endemoniadas fueron liberadas. E o que disse Jesus Y lo que dijo Jesucristo naquela en sinagoga aquella sinagoga foi enviado fue enviado para proclamar para libertação. proclamar liberación. Olha bem, igreja. Escuta Isso é bem, para igreja. nós, Isso é para igreja. nosotros. Fomos enviados, igreja. Fomos enviados, É igreja. preciso É necessário assumir o teu papel. Assumir tu O teu próprio. papel para essa Assumir tu hora. papel para esta hora. Cheios do Espírito Llenos del Santo. Espíritu Santo. Sim. Onde estava Felipe? ¿Dónde estaba Felipe? Curando, Curando, pregando. predicando. As pessoas sendo Las libertas. personas siendo liberadas. Do mesmo modo De hoje, la misma manera que hoy. continua a nossa missão. Continúa nuestra E misión. ela só vai parar Él solo va a parar quando Jesus voltar. cuando vuelva Jesucristo. Então, igreja, Entonces, iglesia, que faremos? ¿qué haremos? Como disse Pedro ali naquela primeira pregação, Como dijo Pedro, el apóstol, en su primera predicación. cheios do Espírito Santo. Llenos del Espíritu E Santo. aqueles homens, mulheres que ouviam o que eles disseram, Y aquellos hombres y mujeres que escucharon lo que ellos que dijeron, faremos? ¿qué haremos? Que faremos? Que haremos? Igreja, o que faremos nos dias de hoje? ¿Qué haremos los días de hoy, iglesia? Simplesmente Simplemente sermos cheios do Espírito Santo seamos llenos del Espíritu para Santo, cumprirmos o que o Senhor deixou nas para nossas cumplir mãos. con lo que el Señor dejó en nuestras manos. E diz o texto da palavra Y dice el texto de la que palabra, tudo aquilo que acontecia, y todo aquello que acontecía, houve alegria naquela cidade. hubo alegría en aquella ciudad. Sim, eu digo a alegria de conversões, Yo digo alegría de de conversión, mudança de vida. de cambio de vida. E assim deve continuar conosco hoje, assim igreja. deve Continuar con nosotros hoy, iglesia. hoje, Hoje. seja na recuperação Sea en la masculina, rehabilitación masculina, seja na feminina, en la rehabilitación femenina, seja na igreja, sea en la iglesia, seja em todos os lugares aqui sea en representados. todos los lugares aquí Sim, representados. o Espírito do Senhor está sobre El nós. Espíritu del Señor está sobre nosotros. Oricalabalalekenderelás.
É o Espírito Santo. El Espíritu Santo. Esta é a unção. Esta es la unción. E nós precisamos dela. Y nosotros necesitamos de ella. Ela é prática. Él es práctica. Como diz o pastor Reuel, Como dice el pastor Reuel. é prática a unção. Es práctica la unción. E vamos então, igreja, Vamos entonces, iglesia, cumprir o que Jesus cumpriu. lo que Jesucristo cumplió. Você pode, Usted, nós podemos. nosotros podemos. E onde estamos? ¿Dónde estamos? Estava Felipe a pregar, Estaba Felipe predicando. estava Felipe curando, Estaba Felipe sanando. estava Felipe expulsando demônios. Estaba Felipe expulsando demonios. E diz o verso 12 do capítulo 8 de Atos: Dice el verso 12 del capítulo 8 de Hechos. quando Felipe os evangelizava Cuando Felipe los evangelizaba a respeito do reino de Deus, respecto del reino de Dios, eles criam, ellos creían, iam sendo batizados. iban siendo bautizados. Onde estava Felipe? ¿Dónde estaba Felipe? Pregando, Predicando, batizando. bautizando. Onde está você? ¿Dónde está usted? Onde está você, seminarista? Seminarista, ¿dónde estás? Onde está? ¿Dónde estás? Felipe estava pregando, Felipe estaba predicando, as pessoas se convertendo las personas convirtiéndose e ele batizando. y él bautizando. Sim, Sim. homens e mulheres Hombres y mujeres rendidos ao Senhor. rendidos al Señor. Continua, igreja. Continúa, O iglesia. nosso trabalho continua. Nuestro trabajo, O nosso trabalho de evangelização, nuestro trabajo de de evangelización, mostrar o reino de Deus, de mostrar el reino de Dios, dizer que Jesus está voltando. de decir que Jesucristo está volviendo. Seja esse missionário, Sea usted este misionero, seja essa missionária, sea usted esta misionera, seja esse homem, sea usted este hombre, esta mulher, sea usted esta mujer, cheio do Espírito Santo. llenos del Espíritu Santo, Cheio do Espírito Santo. lleno del Espíritu Santo. Temos Felipe, Tenemos Felipe, também em outra oportunidade, también en otra o oportunidad. verso de número El 26. verso de número 26. Nós temos aqui uma história Nosotros tenemos aquí de Filipe e o eunuco, de Felipe y el etíope etíope eunuco. y eunuco. Diz o texto, verso 26. Dice el texto en el verso 26, capítulo 8 de Hechos. Felipe estava em determinado local Felipe estaba en un determinado local quando o Espírito Santo cuando el Espíritu Santo falou com ele. habló con él. E o Espírito Santo disse a ele: dispõe-te, Y el Espíritu Santo le dijo: dispóngate, vai ao caminho vete a un que camino leva a Gaza, que lleva a Gaza. o caminho deserto. Es un camino desierto. Mas como? Pero ¿cómo? Primeiro, Primero, ele ouve, él oye. o Espírito Santo El fala, Espíritu Santo habla. o Espírito Santo fala El conosco, Espíritu Santo habla con nosotros. o Espírito Santo aponta a direção. El Espíritu Santo apunta la dirección. Mas como ir para um caminho deserto? Pero ¿cómo ir a un camino desierto? E aí eu digo, Y ahí yo digo, é obediência. es la obediencia. Todo tempo, Todo el tiempo. quem tem o Espírito Quem tem o Santo Espírito Santo obedece. obedece. Sim, Sí, é necessário es hoje necesario hoy, homens e mulheres hombres y mujeres, que obedeçam, que obedezcan, que cumpram que cumplan o que o Senhor está falando. que el Señor está hablando. Espírito Santo Espíritu Santo continua falando continúa hablando e é necessário y es necesario homens ouvindo, hombres, mujeres, mulheres ouvindo. hombres y mujeres oyendo. Tem obediência? Sim. ¿Hay obediencia? Sí. Não tem murmuração? No hay murmuración, Não tem questionamento? no hay cuestionamiento. Ué, mas eu vou para um caminho Pero yo voy a ir a un camino deserto? desierto. Não tem nada lá. No hay nada allá. É o Espírito Santo que mandou. Es el Espíritu Santo que E envía. quando o Espírito Santo manda, Y cuando el Espíritu Santo Va. manda, habla, vá. va, vete. E o que aconteceu aqui? E lo O que Espírito aconteceu diz: dispõe-te, El Espíritu apronta. disponte, E diz o texto: alístate. ele se levantou Y él se e levantó. foi. Ele Se foi. se levantou Él se levantó e foi. y se fue. Não questionou, No cuestionó. não perguntou se precisava de alguma coisa. No preguntó si necesitaba alguna No. cosa. No. Hoje Hoy também también
tem que ser desse jeito. Tiene que ser de esta manera. Eu quero dizer aqui, Yo quiero decir, não é do nosso jeito, no es de nuestra é manera, do jeito do Espírito es de la Santo. manera del Espíritu É Santo. do jeito do Espírito Es Santo. de la manera del Espíritu Santo, a la manera del Espíritu. E diz o texto, Y dice el texto, ele foi él fue sem saber sin o saber, que estaria acontecendo lá. E saber mostra, lo que estaría ocurriendo allá. e nos mostra o texto, Y él nos muestra o verso de en el 27, texto, el verso 27, que o etíope que el etíope estava voltando de Jerusalém, estaba volviendo de Jerusalén, indo yendo naquele caminho, naquela carroza, voltando para volviendo sua terra, a su tierra, sua cidade, su cidade. ciudad. E no caminho ele lia, Y en el camino él leía na carruagem dele, en su carro, en su carroza, o livro do profeta él leía el Isaías. libro del profeta Isaías. O mesmo livro que Jesus lá na sinagoga. Y Jesucristo habló en la sinagoga. É diferente o texto, sim, Diferente el texto, sí. mas olha como o Espírito Santo está trabalhando. Pero mira cómo el Espíritu Santo está E aí trabajando. está Felipe ali naquela Y estrada ahí está Felipe en aquel camino deserta. desierto. E ele avista a Y carruagem. él avista la carroza. E aí diz o versículo 29. Y dice el versículo 29. Olha o Espírito falando de novo. Aleluya. Mira el Espíritu. Olha o hablando otra Espírito vez. falando de Mira el novo. Espíritu hablando otra vez. A sintonia La sintonía entre Felipe e o Espírito entre Felipe y el Santo. Espíritu Santo. Por quê? ¿Por qué? Porque há busca, Porque hay búsqueda, há hay obediência, obediencia, há temor, hay temor, reverência. reverencia. Sim, Sí. o Espírito Santo usa El Espíritu Santo usa esses homens e estes essas hombres y estas mulheres. mujeres. E você pode ser um Y deles. usted puede ser uno de ellos. Todos somos esses homens para essa hora, essas mulheres ¿Cuántos para somos essa estos hora. hombres y esas mujeres para esta hora? Lá estava Allá estaba Felipe. Felipe. E onde está você? ¿Y dónde está usted? Felipe estava lá, Felipe estaba allá, naquela hora, en aquella hora, na estrada deserta, en el camino desierto, quando a carruagem está lá. cuando el carro estaba allá. E é interessante Y es interesante que o Espírito Santo fala: que el Espíritu Santo habla. aproxima-te Acércate, da carruagem. acércate a este carro. E diz o verso 30: Y dice el verso 30. correndo Felipe. Acudiendo Felipe, Vou usar o pastor Daniel ontem, correndo para lá, para cá. ¿cómo ¿Eh? puso el pastor Daniel para correr de aquí hacia allá? Lembram? Ele correndo aqui ontem? ¿Recuerdas él correteando aquí ayer? Sim, Sí, uma coisa: una cosa. correndo. Correteando, corriendo. O Espírito Santo tem pressa. El Espíritu Santo tiene afán, tiene A prisa. pressa na evangelização, Tiene prisa de evangelización. a pressa na salvação. Tiene prisa de salvación. Jesus está voltando. Jesucristo está volviendo. Nada de cruzar os braços. Nada de cruzar los brazos. Sim, Felipe ouviu do Espírito. Sí, Felipe oyó del Se Espíritu. aproxima. Acércate. E a carruagem andando. Y la carroza andando. O mundo está andando. El mundo está en marcha. E se ficarmos Y parados, si quedamos parados, o que será ¿qué será dessas pessoas que não se converteram ainda? de esas personas que todavía no se convirtieron? O mundo está passando El mundo está pasando. e nós precisamos Y nosotros precisamos acompanhar. acompañar. Nós precisamos, igreja, Nosotros necesitamos, iglesia, sermos a igreja para essa hora. sermos la iglesia para esta hora. O mundo está passando El mundo está e pasando precisamos correr. y necesitamos correr. E Felipe o fez. Y Felipe lo hizo. E do lado da carruagem correndo, Y al lado de la carroza corriendo, ele ouve. él escucha, Estava lendo él oye aquele homem, aquel o hombre, profeta el Isaías. profeta E Isaías, diz a palavra dice la palabra, que perguntou para ele: y le preguntó a él: compreendes o que lês? ¿entiendes tú lo que lees? Oportunidades. Oportunidades. O Espírito Santo El Espíritu Santo tem dado tiene oportunidades dado oportunidad à igreja, a la iglesia, a nós. a nosotros. Não podemos perder
oportunidades. podemos perder oportunidades. Todo momento, em todo lugar. Todo momento e em todo lugar. A oportunidade surgir. Há oportunidades surgindo. Fale, Hable, pregue, predica, cure, repreenda os demônios. repreenda los Porque demônios. o Espírito Santo está sobre nós, Porque o igreja. Espírito Santo está sobre nós outros, igreja. Sobre a sua vida, Sobre igreja. sua vida, igreja. E ali então, E ali entonces, a oportunidade dada. la oportunidad dada. Felipe agarra Felipe agarrou a oportunidade. e diz ali o E texto: disse ali o texto: como eu vou entender? Não tem ninguém para me explicar. como vou a compreender se não há nadie que me explique? Onde está Felipe? Onde está Felipe? Ensinando a palavra. Enseñando a palavra. A nossa missão. Nuestra misión. A nossa missão. Nuestra misión. E ali ele entra na carruagem. E ali ele sube a la carroça. E ele começa a explanar o E ele evangelho. começa a explicar o O evangelho. evangelho. E vai falando do E vai evangelho. falando do evangelho. E aquele homem E aquele homem vai recebendo. vai recebendo. Porque ele tem sede. Porque ele tem sede. Ele quer. Ele quer. E quantos hoje E quantos estão hoje espalhados aí estão e esparcidos querem, por aí, e querem. têm sede. Têm sede. E onde estamos nós? E onde estamos nós outros? Onde está você? Onde está você? Felipe estava lá, Felipe estava allá. falava, Hablava. explicava. Explicava. E aí o que E acontece? aí o que aconteceu? No caminho No caminho tem água. há água. E aquele homem que, ouvindo as explicações de Felipe, Aquele homem que ouvindo as explicações de ele diz: Ele disse, eis a água. há água. O que me impede de ser O que me batizado? impide que eu seja bautizado? Vejam bem, Veja bem, não sabemos quanto tempo não sabemos quanto durou a entrada de Felipe durou. dentro da carruagem e a explicação. Não sabemos quanto tempo durou a estadia de Felipe dentro da carroça e a explicação. Mas nós temos aqui Pero nós outros temos aqui o quê? que A prova a prova que aquele homem se converteu. que aquele homem se converteu. Aquele homem se converteu. Aquele homem se converteu. Igreja, Igreja, pessoas hoje continuam se convertendo. pessoas hoje continuam convertindo-se. Onde está Felipe? Onde está Felipe? Pregando a palavra Predicando a palavra. e convertendo as pessoas. Convertendo pessoas. Estava em Samaria, Estava em Samaria. as multidões ouviam As multitudes e se ouviam. convertiam. Se convertiam. Havia ali batismos. Havia ali bautismo. Agora ele com este homem, Agora ele com este homem, um alto oficial, um oficial de alto rango. sim, não importa Não importa a posição a posição social, social. importa Importa. que todos precisam ouvir quem é Jesus. Todos precisam ouvir quem é Jesus Cristo. Sim, Sim. Todos. E aquele homem então, E aquele homem, então, naquela pergunta, naquela o que me pergunta, impede de ser Quem me batizado? impide que eu seja bautizado? E Filipe então diz: E Filipe- é lícito, É lícito. é lícito, É lícito. se crês de todo o coração. É lícito se crês de todo o coração. Igreja, Igreja, é necessário é necessário crermos Crermos. de todo o nosso coração, todo o nosso coração. porque como vamos pregar Porque quando vamos se nós predicar, não cremos? se nós outros não cremos, Sim, sim. como? Como? Não é a oratória, Não é a oratória. não, Não. é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo nas nossas vidas, igreja. Igreja. Então Felipe diz: Então Felipe diz: é lícito. É lícito. Se você crê, Se você crê, e o que responde aquele e homem? que responde aquele homem? Ele não tem dúvida, Ele não tem dúvida. ele não está pensando, Ele não está pensando. ele responde Ele imediatamente: responde imediatamente. eu creio que Jesus que Cristo Jesus Cristo é o Filho de é o Deus. Hijo de Deus. Igreja, Igreja. esse é um testemunho É um testemunho. que o Espírito Santo está sobre nós, O igreja. Espírito Santo está sobre nós. Quantas pessoas se convertem, igreja? Quantas pessoas se arrependem, igreja? Está confirmando que o Espírito Santo está sobre nós, está agindo, continua agindo e vai agir até a volta de Jesus, igreja.
E ali a carruagem para. Y allí la carroza se detiene. E eles descem. Y ellos descen. E o que ¿Y acontece? qué acontece? Entram na água. Entró en el agua E se cumpre mais uma vez y se cumple más una vez o que Jesus deixou. lo que Jesucristo Ide, y batizai, bautizar, fazei discípulos. hacer discípulos. E ali depois disso, Y allí después de diz o verso 39, dice el verso 30 saíram da água. que subieron del agua E o Espírito Santo y el arrebata Espíritu del Filipe. Señor arrebató a Felipe. Olha a igreja, Mira, iglesia, o que é um homem em obediência, o que é um homem que busca, mira, iglesia, lo que es un hombre en obediencia, um homem que tem sintonia com o un Espírito. hombre que anda en sintonía con el Espíritu. Estava em determinado lugar, Estaba en determinado lugar. o Espírito vai para a El estrada Espíritu que Santo leva a dice, "Vete al Gaza. camino que leva a Gaza." E agora Y ahora ele sai da água él sale del agua. e já não está mais, Ya no está más, mas vai para outro lugar. pero va hacia otro lado. Por quê? ¿Por qué? Porque naquele outro lugar Porque en aquel lugar ele vai continuar él va a continuar, va a seguir evangelizando, evangelizando. ele vai continuar curando, Él va a seguir curando. ele vai continuar expulsando Él va a demônios. continuar expulsando demonios. Para o Espírito Santo Para el Espíritu Santo não tem lugar, no hay lugar. tudo Todo ele pode agir. él puede aquí. Então, igreja, Entonces, Igreja Peniel Bolívia, Iglesia Peniel de Bolivia, toda Bolívia toda Bolivia é campo do Espírito es Santo. campo del Espíritu Santo. É campo do Espírito Toda Santo. Bolivia es campo del Espíritu Santo. E essa família vai aumentar, Esta igreja. familia va a aumentar. Vão ser muitos, Y igreja. serán muchos, E iglesia. não vão couber aqui. Y no van a entrar todos Todos acá. aqui. Por quê? ¿Por qué? Porque o Espírito Santo está sobre Porque el nós. Espíritu Santo está sobre nosotros. E naquele momento Y en aquel momento está Felipe está Felipe. fazendo o quê? ¿Haciendo qué cosa? Pregando. Predicando. E você? Y usted. E Y nós? nosotros. Lá vai ele, Felipe, Allá va Felipe. a caminho de Azoto, A camino de Azoto. e vai para Cesareia, Y va para Cesarea. onde é a sua casa. Donde es su casa. E eu gostaria de falar um pouco de casa. Y me gustaría hablar un poco E de a casa. última referência Y la última referencia. a Filipe. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 21 de Atos, Hechos capítulo 21. o versículo de número 8. Versículo de número 8. Quando Paulo, Cuando Pablo, el apóstol, o apóstolo Paulo, diz o verso 7, eu leio: dice el verso 7, yo voy a leer. quanto a nós, Y nosotros completamos, pode ler todo, ¿sí? 7 e 8. Ya. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, 9 que era também. uno de los 7, posamos con él. E o 9 tinha Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. família cheia do Espírito Santo. Familia llena del Espíritu Santo. É possível? ¿Es posible? É possível. Es posible. Nós vemos esse homem Felipe, Nosotros vemos este hombre Felipe, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu Santo. e diz aqui o texto Y dice aquí el texto que ele tinha 4 que filhas él tenía 4 hijas que profetizavam, doncellas que cheias do profetizaban, Espírito llenas del Santo. Espíritu Santo. Onde está a tua família? ¿Dónde está tu familia? Hein? ¿Eh? Oramos pela nossa família? Oramos por nuestra familia. Cremos que é possível Creemos que es posible estar cheia do Espírito Santo? estarmos llenos del Espíritu Santo. O Espírito Santo El Espíritu Santo também opera también opera em nossas en famílias. nuestras familias. E nós Y precisamos, nosotros precisamos, sim, sí, de buscá-lo para a nossa casa. nosotros precisamos buscarlo para nuestra casa. Ministério começa em casa. El ministerio comienza en
en la casa. casa. En casa. Filhos Hijos, e filhas hijas, cheias do Espírito llenos del Santo. Espíritu Santo. Estamos vivendo dias Estamos viviendo días tenebrosos, tenebrosos, muitas distrações muchas distracciones para com os nossos para con filhos. nuestros hijos. Nós precisamos, Nosotros precisamos, sim, sí, levá-los llevarlos a esse entendimento a este entendimiento, que eles também que ellos también podem ser cheios do puedan Espírito ser llenos Santo. del Espíritu Santo. Quantos filhos de pastores ¿Cuántos há hijos de aqui? pastores hay aquí? Quantos filhos aqui dos irmãos da igreja? ¿Cuántos hijos de los hermanos aquí en la iglesia? Todos Todos podem ser cheios do pueden ser Espírito. llenos del Espíritu Santo. O Espírito Santo está sobre mim, El Espíritu Santo está sobre a mí, minha família. está sobre mi familia. Eu tenho um testemunho a contar. Yo tengo un testimonio para contarles. Desde que a minha filha nasceu, Desde que mi hija nació, sim, sí, 19 anos, tenía 19 años. eu peço a Deus por ela. Yo pido a Dios por ella. Eu ouvi Yo oí, escuché uma un mensagem mensaje de um irmão chamado Delvo, de un hermano llamado Telf, lá em Belo Horizonte, allá em Belo Peniel. Horizonte, en Peniel. Ele disse Él dijo que ficou um tempo nos Estados que Unidos, quedó un tiempo en los Estados Unidos junto de uma família americana, junto a una familia americana, e lá ele observava y allá él observaba que o pai que el padre orava oraba pedindo ao Senhor: al Señor, conquista conquista o coração el corazón do meu de filho, mi hijo, conquista Conquista o coração dos meus el corazón filhos. de mis hijos. Quando eu ouvi aquilo, Cuando yo oí aquello, eu passei a fazê-lo yo pasé a hacerlo todos os todos los dias, días, todos os todos dias, los días, pedindo por ela. pidiendo por ella. Família cheia do Espírito Familia Santo. llena del Espíritu Santo. Família cheia do Familia Espírito llena del Espíritu Santo. Temos aqui Felipe, Tenemos aquí a Felipe, nos deixou que nos dejó, Lucas registrado. que dejó Lucas, Registrado. Lucas registró en su libro Sim, que é possível que es posible sermos cheios do Espírito sermos llenos Santo. del Espíritu Santo. E eu pergunto: Yo te pregunto, onde está você? ¿dónde está usted? Que poderia buscar Que podría e buscar, muitas vezes não busca. pero muchas veces no busca, Preocupados preocupados com tantas con coisas, tantas cosas. vamos nos preocupar Preocupémonos com o Senhor em primeiro con lugar. el Señor en primer lugar. Vamos buscar, Busquemos, porque nós temos uma missão a que cumprir. tenemos una misión a cumplir. Não é somente nós, No es pastores, solamente nosotros los pastores, mas todos nós, pero todos nosotros, pois o Espírito Santo pues el Espíritu Santo está sobre mim. está sobre mí. Vamos ficar de pé. Póngase de pies. Aleluias. Feche os seus olhos. Aleluya. Feche os Cierra seus tus olhos. ojos. Cierra Nós tus viemos aqui com um objetivo. ojos. Nosotros venimos aquí con un objetivo. E esse objetivo, eu digo aqui, Y este objetivo é o Espírito Santo. es del Espíritu É Santo. o Espírito Santo operando. Es el Espíritu Santo operando. E ele opera Y Él opera em corações en corazones que deixam ser trabalhados. que Deixam ser se trabalhados. dejan ser trabajados. Sim, corações Sí, abertos. corazones abiertos. E eu disse: Yo dije, onde está Felipe? ¿dónde está Felipe? E digo agora: Y digo ahora, onde está você? ¿dónde está usted? Estava Felipe cheio do Espírito Santo? ¿Está Felipe lleno del Espíritu Santo? Sim. Sí. Havia sintonia, Había sintonía, havia obediência, había obediencia, não havia murmuração, no había murmuración, questionamentos, cuestionamientos, apenas a entrega, apenas la entrega, a rendição. la rendición. E convido a você Y hoje, convido a usted hoy, renda-se ao Espírito Santo. ríndase al Espíritu Santo. E seja este homem, Y sea este hombre, seja esta mulher, y sea esta mujer, cheio do Espírito llena del Santo. Espíritu Santo. E como disse Jesus lendo Y como dijo Jesucristo leyendo, o texto de el Isaías, texto de Isaías, o Espírito Santo el está Espíritu sobre Santo mim. está sobre mí. E eu te convido Yo te convido a ser este homem,
a ser este a hombre, esta mulher. a ser esta mujer. E te convido a vir aqui à Y te frente. convido